Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Então, vou comentar hoje uma questão da nossa atividade 2 de setembro, que é bem completa. Envolve algumas habilidades aí que a gente precisa ter certinho para não errar uma questão como essa, né? Então, a questão que a gente vai trabalhar hoje é a questão 4 da atividade 2, tá bom? Ainda estou recebendo a atividade, podem continuar fazendo, tá? Então, questão 4, ela diz o seguinte: a área da região retangular mostrada abaixo é de 15 metros quadrados. Considerando que as medidas indicadas na figura estão em metros, pode-se afirmar que o perímetro do retângulo é igual a. Então, pessoal, aqui envolve a habilidade de reconhecer a área de um retângulo, que é o que? Lado vezes o outro lado, base vezes a altura, tá bom? A área. O perímetro é a soma de todas as partes da figura plana. Então, é o contorno, a soma de todos os lados. Então, a gente precisa também, no final, calcular perímetro. E, pelo cálculo aí da área, a gente vai perceber que vai envolver uma equação do segundo grau, que é o que a gente está aprendendo agora. Como resolver? Através da fórmula de Bhaskara, que a gente tem que identificar os coeficientes, depois calcular o delta e, por último, calcular as raízes. Então, pessoal, vamos lá, vamos à resolução. Lembrando que a área de um retângulo é base vezes a altura. Então, a base aí é x mais 3 vezes a altura x mais 1. Então, vamos calcular. Ó. A área de um retângulo na questão diz que era 15 metros quadrados. Então, x mais 3 vezes o x mais 1 vai dar 15, beleza? Então, essa é uma habilidade que a gente tem que ter certinho na nossa mente para poder calcular. Então, a área de um retângulo multiplica os lados e iguala o valor que veio. Vamos multiplicar aí. Trata-se de um polinômio, né? Um monômio vezes um outro monômio. Então, você vai distribuir essa multiplicação, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, olha aí. Faz essa distribuição direitinho. X vezes x, x vezes 1, tá? X vezes x dá x ao quadrado, pois tem umzinho ali em cima dos dois, né? 1 mais 1 vai dar 2. E x vezes 1 dá x, né? Não precisa botar 1x. Agora vamos fazer para o 3. 3 vezes o x dá 3x. E 3 vezes 1, 3. Então, ó, fizemos a distribuição aí corretinha, igual a 15 normalmente, tá bom? Não pode errar, não pode faltar nenhuma dessas multiplicações, ó, o primeiro vezes o primeiro do outro lado, o primeiro vezes o segundo do outro lado, o segundo do primeiro vezes o primeiro do segundo, o segundo vezes o segundo, tá bom? Agora a gente vai juntar os termos semelhantes, o x mais o 3x, ó. Dá 4x e trazendo o 15 para o primeiro lado, a gente iguala a zero, tá? O 15 estava positivo, ele veio negativo. 3 menos 15 dá menos 12, ó. Então, encontramos aí a equação do segundo grau que a gente precisa resolver para identificar o valor do x, para depois substituir no perímetro, tá bom? Então, vamos relembrar aqui como que resolve uma equação do segundo grau. Sempre vai ter essa carinha aí, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, você precisa identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Depois você joga na fórmula do discriminante, fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você não pode esquecer. E depois, na fórmula do x, das raízes, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Você faz para cima a primeira raiz com o mais, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. E para baixo você faz menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, bora lá. Continuando lá a nossa questão, a nossa equação era x ao quadrado mais 4x menos 12, né? Então, o nosso a vai ser 1, o b 4 e o c menos 12, tá bom? Identifiquei aí o a, que é quem está com o x ao quadrado, é o 1. Quando não tem nada na frente ali, tem um 1. O b, quem está com o x, coeficiente de x. Então, o número que está do lado do x, né, é o 4. E o c é aquele número que está sozinho, sem variável x, tá? Vamos jogar agora na fórmula do delta. No lugar do b eu troco por 4, no lugar do a eu troco por 1 e no lugar do c eu vou trocar por menos 12, ó. Troquei todas as letrinhas pelo seu valor, tá bom? Não pode errar essa troca. Agora eu efetuo a continha. 4 ao quadrado.
4 elevado a 2, né? 16. 4 vezes 12 não dá 48? Menos com menos, ó, vai dar mais, tá bom? Menos 4, menos 12, menos com menos vai dar mais, e 4 vezes 12 dá 48. E 16 mais 48, 64, tá bom? Encontramos aí o nosso delta. Onde tiver delta na fórmula, a gente vai jogar 64. Então, ó, fórmula das raízes aí, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Então, vai ser menos 4 mais ou menos a raiz de 64. Não foi o delta que a gente encontrou nessa questão? Sempre que você for calculando, você vai encontrar um delta na questão. Então, você substitui 2 vezes 1 embaixo. Agora, vamos calcular a raiz de 64, não dá 8? Então, fica menos 4 mais ou menos a raiz de 64 não era 8? Então, ficou menos 4 mais ou menos 8 dividido para 2. Para cima, a gente vai fazer com mais, ó, menos 4 mais 8 dividido para 2. E para baixo com menos. Olha aí, ó, ficou menos 4 menos 8 dividido para 2 na segunda raiz, embaixo, tá bom? Agora, vamos resolver essa fraçãozinha, ó. Em cima temos menos 4 mais 8. Sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior. O maior aí é o 8, né? Então, vai ficar positivo. 4 dividido para 2. E embaixo, sinais iguais, soma e conserva o sinal deles. Então, fica menos 4 menos 8 dá menos 12. Aí, eu resolvo essas duas frações, ó. 4 dividido para 2, 2. Menos 12 dividido para 2, menos 6. Encontramos as nossas duas soluções, as duas raízes da equação, tá bom? Se fosse para encontrar as raízes, a gente já marcava a alternativa que tinha o menos 6 e o 2, né? Mas essa questão, ela pede o quê? O perímetro, pessoal. Então, quando está falando de área, de perímetro, não nos interessa o valor negativo. Eu vou pegar somente o valor positivo que deu aí de solução, que foi o número 2, tá bom? Então, o menos 6 não vai servir para esse tipo de questão que envolve perímetro ou área, que tem que ser um número positivo, tá? Para poder existir uma área, uma superfície. Então, para x igual a 2, voltando lá para a questão, a gente teria aqui perímetro, ó. Se eu substituir aqui em cima, no lugar do x, trocar por 2, 2 mais 3 vai dar 5 em cima, né? Do lado, 2 mais 1 vai dar 3. Então, vai ser embaixo 5 também e na esquerda 3. Então, o perímetro vai ser 5 mais 3 mais 5 mais 3, 16, letra A. Tá bom, pessoal? Então, era uma questão completinha, envolvendo várias habilidades e o principal, envolvendo uma equação de segundo grau. A gente vai ver bastante esse exercício de encontrar a solução, mas ainda, além disso, pedir no final, algum objetivo na questão, né, que envolve outra habilidade, né? Nesse caso aqui era perímetro, envolver a soma dos lados de uma figura plana, tá bom? Então, era uma questão bem completa, passando aqui para fazer junto com vocês, assistam, tirem as dúvidas, tá bom? E vamos continuar realizando a nossa atividade, tá bom? Vamos entregar aí durante a semana. Até mais!